Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré, povo de Deus, assovie, e povo de Deus, eu estou aqui e agora são 3 horas e 38 minutos, hoje, dia 7 de março de 2026, e povo de Deus, sábado passado, eu acordei cedo, eu fiz ali o curso Fé, depois eu fiz a chamada de meio-dia, tudo assim com aquela responsabilidade. No sábado passado eu por nada eu entendia que era sábado, e aí eu entendia que era quinta-feira. E aí eu fiz tudo no sábado, entendendo que era quinta-feira. Eu só fui entender que era sábado quando a pessoa trouxe para mim, veio trazer para mim o dinheiro aqui dentro da minha casa. E aí, gente, assim, é muito sem graça, né, povo de Deus, que cada dia da semana, assim, pelo menos eu, a Solange, Maria de Socorro Júlio, Solvi, tem um compromisso, né? E geralmente no sábado eu descanso até mais tarde, assim, eu não tenho que levantar, porque eu faço chamada às 5 horas e eu acordo, então eu tenho que acordar mais cedo para estar me organizando, né? Então, essa chamada aqui, eu quero fazer. Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, só ouvi, quero fazer. E, e assim, gente, olha, é, ontem, tô falando hoje porque ontem foi sexta-feira e eu estive lá na igreja. Eu lembrei quando eu cheguei aqui em Santa Luzia. Eu cheguei aqui em Santa Luzia, assim, na véspera de Semana Santa, assim. E aí, gente, eu tava na véspera assim, de Semana Santa. Eu só sei, gente, que eu cheguei, eu organizei minhas coisas e, é igual eu falo com vocês, eu fui procurar onde que era a igreja mais próxima, conhecendo o lugar. E eu sei, gente, que eu fui para a igreja, assim, sabe quando você decide, arruma, organiza. Fui numa sexta-feira santa que eu fui na igreja. E eu cheguei na igreja mais cedo, gente. E não foi a primeira vez, não. Eu já tinha ido, e na sexta-feira santa eu fui assim, aquele ímpeto, né? Hoje é sexta-feira e tal. E quando eu chego lá, gente, não tinha culto, não. Na sexta-feira santa não tinha culto. E eu tomei um susto, gente. E eu falei assim, comentei aqui dentro da minha casa, falei assim, gente, mas na sexta-feira santa é que tem que ter o culto, porque a sexta-feira santa é um dos dias mais importantes, para o cristão. E contei que era lá em casa, como que era lá em casa na sexta-feira santa, que na sexta-feira santa todo mundo tinha que fazer jejum, ninguém podia comer carne, ninguém podia comer carne, era peixe, assim, tinha que comer peixe, carne não podia comer de jeito nenhum. E aí, gente, eu tô falando com você assim, aí eu vou eu vou para a igreja, conheço o Senhor Jesus Cristo e me torno um cristão, um crente, né? E ali, gente, igual eu falo com vocês, em todo tempo eu queria saber como que os crentes vivem, como que os crentes vivem, como que. Para me chegar o mais perto de Deus possível. E ontem, gente, eu estou lá na igreja e eu estou lá e faço uma pergunta assim, gente, mas na sexta-feira santa o cristão deve de vir para a igreja
assim, porque até hoje, devido às coisas que aconteceu comigo, eu me pergunto, e aí, na Sexta-feira Santa, um cristão deve ir para a igreja? Eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, eu já fiz essa pergunta aqui dentro de casa, porque eu fui para a igreja para assistir o culto na Sexta-feira Santa, eu e os meus 3 filhos, e ali, gente, não tinha culto aqui em Santa Luzia. E aí, depois que eu comentei, começou a ter culto na Sexta-feira Santa. E, gente, é, hoje eu tô lá eu tô lá na igreja e me fiz essa pergunta assim, mas na Sexta-feira Santa a gente deve de vir mesmo, devido ao que me aconteceu. Eu já contei para vocês o que aconteceu comigo na sexta-feira, próxima ali da, da Semana Santa. E no ano passado eu não fui para a igreja na Sexta-feira Santa. E o meu grito aqui, gente, é que assim, uma informação, uma, uma informação bem dada pode mudar a vida de um cristão. Agora, você ficar aí sonegando informação, ou então você dá uma informação por interesses ali, para estar ali enganando a pessoa, é muito sério quando você sobe no altar, quando você pega aquele microfone, porque são muitas pessoas ali que está ali numa situação e está ali precisando, eu falo, gente, necessitada de uma resposta. É por isso que nós temos de responder todas as perguntas, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, não segundo o que nós achamos, é segundo o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, gente, quando né, ali eu fiz essa pergunta, o pastor respondeu com a voz. Uma voz assim, uma voz assim de... Ele falou assim, que sim, a gente deve ir para a igreja, e falou lá o porquê dele. Só, gente, que nós devemos de estar aí, gente, buscando a verdade, né? Buscando a verdade e, e assim, é, qual é a importância da sexta-feira na vida do cristão? Eu vejo assim, olha, na sexta-feira o Senhor Jesus Cristo foi ali na cruz, né? Ele foi na cruz e e aí, gente, na sexta-feira, foi o dia ali que o Senhor Jesus foi crucificado e sofreu ali todas assim, é, ali as chicotadas que ele levou, é, e sofreu e foi ali pregada ali na cruz. Então, eu fiz essa pergunta, hoje, nesse tempo agora, eu fiz essa pergunta ali, é, para mim mesmo, eu fiz essa pergunta pelo que vem acontecendo comigo, pelo o fator assim, que vem acontecendo comigo, gente. Quando as pessoas começam, eu mesmo, quando eu começo a pregar a palavra, aí devido ao que tem acontecido ali no meu corpo, eu fiz essa pergunta e é assim, uma pergunta bem, muito séria, nem é bem, é uma pergunta muito séria e que a resposta do pastor me escorrou uma armadilha. Mas, gente, eu acho que eu gravei aqui a resposta dele. E, gente, assim, eu quero responder mais séria, porque, é, assim, é uma coisa muito séria e a minha chamada eu tenho falado aí, ó,
de informações, informações erradas, que é aquelas informações aí que você faz aí para proveito próprio, tem aquelas informações que vocês fazem, aquela informação que vocês dão assim, ó, tô nem aí, vou passar isso aqui, e tem aquela informação que, que a pessoa passa ali, quando eu falo de proveito próprio, com interesses embutidos ali. Então, gente, quando vocês for informar a pessoa, principalmente sobre, assim, a palavra de Deus, fale a verdade, mostre na Bíblia, se a pessoa deve de estar indo ou não, porque é um assunto muito sério e a gente está ali na igreja e saindo da boca. Então, é muito sério. Só o fato de a gente estar ali participando, participando, é quando eu falo com vocês aí, ó, das reuniões que eu participei, e ali eu vi ali um desamor muito grande pela vida das pessoas, é um desamor muito, muito grande pela vida das pessoas. E assim, eu assustei muito, gente, eu assustei muito, mas foi com, assim, ó, a falta de responsabilidade daquelas pessoas que estavam ali para estar ajudando a decidir vidas e tratando a vida como um nada. Vocês entenderam? E eu sempre falo, andererá, nararashi, diriri, gandararashi, diririshi, 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 diririshi. E dererashi, diriri, 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 diririshi, diriri, gandamanase. E dererashi, diririshi, diririshi, diririshi. Vida é vida, gente, independente da idade da pessoa. Vida é vida, entende? E você ficar aí assim, julgando ali pela idade, né? E eu falo com vocês assim, ó, Deus, ele que soprou o sopro de vida nas nossas narinas. Então, só Ele tem o poder de tirar. E, e é aí que eu falo com vocês que está o erro de vocês estar aí brincando de falar no microfone como uma criancinha. Deixa eu ver se a minha voz fica grossa. Deixa eu ver se a minha voz fica fina. Média. Vamos ver como é que a minha voz fica. Voz grossa, fina, média, do jeito que for, fale ali segundo a palavra de Deus. Não brinque com o cristão, não brinque aí de passar informação, porque uma informação, ela pode mudar uma vida, uma informação certa pode mudar uma nação, para você ver a importância que tem uma informação. É tanto que na Bíblia você vê aí, ó, os profetas andando longe ali para levar uma mensagem. E, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, da importância de você estar ali passando a informação certa. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, fique com Deus e até a próxima chamada do Só Ouvir, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré.